Oi, finalmente terminou o tour da linguagem Go. Este episódio vai servir apenas para fazer um resumo do que foi visto e dar umas considerações sobre o que eu achei do tutorial. A gente acompanhou então durante 13 partes o tour da linguagem Go. Nós vimos todos os principais tópicos de Basic, da parte básica, Basics, Methods and Interfaces, métodos e interfaces, Concurrency também. É, Desde a preparação de como criar um ambiente, as estruturas básicas de controle, tipos básicos de dados e agrupados, métodos, interfaces, concorrência, como é que você utiliza as rotinas, primitivas de locking, mutex e também as coisas bem características da linguagem Go. Eu achei esse tour, de certa forma, extenso, e também pouco didático, no sentido de que os exemplos, às vezes, eles eram muito superficiais, assim, muito simplórios no significado, e ou ao mesmo tempo muito complexos, por exemplo, que envolviam estruturas de dados como árvores e uma árvore binária que tinha que fazer um cálculo para poder ver se eram iguais e tudo mais. Então, uma coisa muito ligada, de um exemplo muito complicado. Então, os exemplos eles, às vezes não eram muito úteis para desenvolver a ideia da linguagem, porque no final das contas você tinha que pensar mais no problema do que no que importa da linguagem, né? Então, nesse ponto, na minha opinião, ele não é muito didático. A parte de concorrência também, eu achei que ele pudesse ter sido um pouco mais abrangente nas explicações de detalhes, que era uma parte que me interessava mais e eu não vi muitos detalhes, apenas foi muito superficial. Eu gostei muito da parte de métodos e interfaces, eu acho que foi bem posto, foi bem apresentado o que representa essa parte da linguagem Go, que eu também considero uma parte muito importante, porque se você imaginar, como foi dito, que a linguagem Go não trabalha com classes de forma alguma, então você tem que utilizar as interfaces, né, que é um grupo de métodos, e você tem que implementar esses métodos para aqueles seus tipos. Então, mais uma vez, Go não tem classes, mas tem tipos e métodos e interfaces. Um ponto que eu destaco que é legal você quando seguir o tutorial é a questão do preparar o ambiente, né, e também saber manipular as estruturas de controle, que também elas são parecidas com a linguagem C, mas não são muito iguais. Então, os loops, eles são simplificados de alguma forma, que só tem for, né, mas tem que lembrar de como é que eles são declarados. E também tem aquela questão do var, e depois tem usar o dois pontos e o igual para poder declarar também. Isso para mim no início foi um pouco confuso, mas depois ficou mais claro com o tempo. Eu gostei muito de você também saber o defer também, eu acho que é legal. As cláusulas de switch, as estruturas de mais complexas, eu achei que os exemplos foram meio difíceis de tratar, assim. E também a diferença entre arrays e slices é muito importante, igual você entender que o array é uma estrutura um pouco mais fixa, né? E os slices dão um dinamismo aos arrays. E também os maps, o conceito de ponteiros bem simplificado também é importante. Os structures, né, que são uma maneira de você ter um conjunto de dados agrupados também num tipo, né? Então isso é legal. Os maps, né, que é um dicionário de key values também. Golden closures também, né, fechamentos. E os métodos de interface também nós vimos muita coisa, como tratar com erros, como fazer leitura, como fazer tratamento de erros e o que mais também foi visto aqui. As acertações de tipos, né? Então, para você fazer um case com eles e daí fazer um tratamento especial dependendo do tipo que receber as interfaces, essa coisa do new e também o mais importante é o tratamento de erro. Você não tem exceção, no caso. Você chama uma função e faz o tratamento que retorna uma tupla, um vai ser o valor e uma condição de erro que geralmente se não deu erro vai dar nil e aí você pode continuar com o seu código ou fazer se não der nil você faz uma outra condição de saída diferente. Gostei muito, eu acho que o principal agora é entender mais da linguagem através de outras referências, mas o que também eu queria mostrar é que eu procurei por Hot 13 quando eu estava resolvendo um problema e vi que, olha só, locate Hot 13 eu vi que tá aqui, ó. O próprio Go instalado tem as soluções dos problemas. Como é que o pessoal do Go respondeu os problemas que eles propuseram, os solutions, então tá dentro desse diretório aqui. Usa local Go, MISC Tour Solutions.
tem todas as soluções que a gente tinha visto antes. Então eu vou até dar uma olhada aqui no meu nos códigos aqui. Então, por exemplo, aqui no Hot 13 que eu implementei, eu vi que ele fez diferente. Ele simplesmente fez um case aqui e usou uma variável CLA a Z para botar se for minúscula, maiúscula, e depois retorna isso aqui, ó, numa só cláusula isso aqui. Bom, mas aí cada um resolve o problema de maneiras diferentes, né? Daquela da raiz quadrada. Aqui ele fez a raiz quadrada que eu não tinha desenvolvido. Então, esse tipo de exemplo que eu digo, assim, você tem que pensar mais em como resolver o square root do que necessariamente ver como é que faz o tratamento de erro e tudo mais. Então, nesse ponto eu não gosto muito de um tutorial que te exige de pensar em outras coisas além do tutorial mesmo. Fibonacci, vários exemplos respondidos, do Stringer também, que a gente fez aqui do IP. Aqui também não podia ser diferente. Esse foi então o tutorial, o tour da linguagem Go. Espero que tenham gostado da série.